Antes do primeiro império, antes da primeira cidade, antes da própria ideia de civilização, a humanidade já havia sido alterada, não por evolução, não por acaso, mas por intervenção. Algo desceu à Terra não como deuses, mas como arquitetos. Eles observaram, estudaram e então interferiram. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma interpretação de textos antigos, é uma possível reconstrução de um passado que alguém tentou apagar. Gênesis 6, poucas linhas. Mas talvez o maior vazamento da história humana. O texto original não tenta explicar, ele apenas afirma. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e então cruzaram as linhas. Isso não é linguagem simbólica comum, é direto demais. Cru demais. Algo proibido aconteceu e o resultado? Não foram apenas descendentes, foram anomalias, os nefilins. Descritos como gigantes, mas isso pode ser apenas a superfície. Porque em textos antigos paralelos, como o livro de Enoque, os chamados vigilantes não apenas se misturaram aos humanos. Eles ensinaram, mas não ensinaram coisas simples. Eles ensinaram armas, manipulação da natureza, conhecimentos que aceleraram a humanidade rápido demais. Como se alguém tivesse apertado um botão. Isso levanta uma pergunta perigosa. Isso já aconteceu antes? Desenvolvimento agora conecte os padrões. Sumérios falam dos Anunnakik. Egípcios falam dos deuses que vieram das estrelas. Maias falam de seres que trouxeram conhecimento. Civilizações separadas por oceanos, repetindo a mesma história. Isso não é coincidência. É padrão, e padrões deixam rastros. Agora pense em Atlântida, descrita por Platão, não como mito, mas como registro. Uma civilização tecnologicamente avançada, energia, engenharia, conhecimento além do seu tempo. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Atlântida não era apenas avançada, era dominante. E segundo alguns estudos alternativos, ela pode ter sido o epicentro dessa interferência. Uma civilização híbrida. Parte humana, parte outra coisa, e então ela caiu em um único dia. Uma única noite. Isso não soa como um desastre natural comum. Isso soa como uma intervenção. E se o dilúvio não foi um acidente, nem um simples castigo, mas uma reinicialização, pense como um sistema corrompido. Quando algo sai do controle, você não corrige, você apaga. E começa de novo. O texto diz que a maldade havia se espalhado. Mas e se isso for uma tradução incompleta? E se o problema não era moral, mas estrutural, genético? Se os nefilins eram híbridos? Isso significa que a humanidade estava sendo reescrita, DNA alterado, linhas cruzadas, e então o dilúvio veio não para punir, mas para limpar. E apenas um homem foi preservado, Noé, descrito como perfeito em suas gerações. Essa frase não é emocional, é técnica. Ela sugere pureza de linhagem, ausência de contaminação. Mas aqui está o ponto mais perturbador. E se a limpeza não foi completa? Reflexão: por que tantas culturas falam de gigantes?
Por que tantos registros foram destruídos, ocultados, desacreditados? Por que certas descobertas simplesmente desaparecem? E por que, sempre que alguém chega perto demais dessa narrativa, ela é tratada como mito? Talvez porque, se isso for verdade, isso muda tudo. Nossa origem, nossa história, nossa própria definição de humano. E mais importante, isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se não foi a única vez? Encerramento, talvez a humanidade não seja uma linha contínua, mas uma sequência de versões, testes, correções, falhas, reinicializações e talvez nós estejamos vivendo em uma dessas versões sem saber o que existiu antes ou o que ainda permanece oculto, observando, esperando, porque se algo realmente interferiu no passado, a pergunta não é se isso aconteceu. A pergunta é se isso ainda está acontecendo.